Caríssimos professores do curso de Educação em Direitos Humanos, na modalidade à distância. Meu nome é José Petozzi, eu sou professor do Departamento de Filosofia da UFPB e também membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. Eu leciono filosofia política, filosofia dos direitos humanos, educação em direitos humanos, nos cursos de graduação em filosofia e nos cursos no mestrado de pós-graduação em direitos humanos que fundamos aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. As minhas aulas, as aulas que eu vou dar junto com a professora Lúcia Guerra, tem como tema a teoria e a história dos direitos humanos no Brasil e também na América Latina. A professora Lúcia Guerra vai trabalhar mais a história dos direitos humanos na América Latina e eu vou trabalhar mais a teoria. Nessas aulas teóricas, eu vou trabalhar mais a questão do que são os direitos humanos, que é uma questão aparentemente simples, mas bastante complexa. Precisamos, para saber o que são direitos humanos, saber um pouco de onde eles vêm, a sua origem, onde estão as raízes dos direitos humanos, conhecer, debater alguns temas como a sua universalidade, se os direitos humanos são para todos ou não, e também a relação dos direitos humanos com a religião. Então, são esses alguns dos temas que nós vamos desenvolver nessa primeira parte mais teórica sobre os direitos humanos. Eu dei uma certa ênfase nesse programa a duas questões. Primeira, as raízes religiosas dos direitos humanos. Os direitos humanos são uma secularização, uma transformação numa linguagem leiga dos princípios religiosos presentes no cristianismo, mas também em outras religiões do mundo. E por isso que nós vamos dedicar vamos estudar textos que vão trabalhar essa questão das raízes teológicas, das raízes religiosas dos direitos humanos em várias religiões do mundo. Dei ênfase nessa questão por quê? Porque, como vocês sabem, no Brasil há uma campanha feroz contra os direitos humanos, propagandada pela mídia, pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos rádios, pela mídia impressa. E esse é o grande desafio que nós temos, de desconstruir essa imagem negativa dos direitos humanos, mostrando que os direitos humanos não são aquilo que as pessoas estão caluniando, mas são o que há de melhor que a história da humanidade criou nesses séculos. A herança mais importante que as gerações que vieram antes de nós deixaram para nós, a partir da experiência das guerras, para não repetir as guerras. Por isso que é um momento importante na formação, na origem histórica dos direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Por que é importante? Porque surge exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, depois da época que talvez foi a pior época da história da humanidade. 2 guerras mundiais, os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, os campos de concentração, a bomba atômica que ameaça de destruir toda a humanidade.
Então, diante desse cenário tão terrível, os dirigentes políticos, os intelectuais, os líderes religiosos se reuniram, criaram a Organização das Nações Unidas e lançaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então nós vamos estudar um pouco essa questão, esse texto, e ver os tratados que desse texto derivaram, os tratados, os pactos, os protocolos, os congressos internacionais, que transformaram esse documento em um documento jurídico, com um valor jurídico. Vamos ver também os procedimentos que se sucederam a esse texto. A universalização da declaração, né, que foi assinada inicialmente por 48 estados e hoje por todos os estados do mundo. A especificação dos direitos. Os direitos não são mais somente direitos humanos, mas esse humano é especificado na mulher, no idoso, na criança, no adolescente, no indígena, no trabalhador, etc. A sua multiplicação, surgiram novos direitos que a Declaração Universal não conhecia. Por exemplo, toda a questão da ecologia, do meio ambiente, era desconhecida, não era um problema na época, porque o problema na época era a reconstrução das cidades destruídas pela guerra. E, finalmente, vamos estudar a positivação desses direitos. Significa que esses direitos que estão na Carta das Nações Unidas, que estão na Declaração Universal, se transformam depois em direitos constitucionais, que estão nas constituições de vários países do mundo, inclusive na Constituição brasileira, que é uma das mais avançadas neste sentido. Então, com a positivização, nós temos um procedimento, um processo que faz com que esses direitos cheguem ao cidadão brasileiro, ao cidadão do mundo, através da Constituição e depois através das leis ordinárias que regem o dia a dia da convivência civil no nosso país. Então nós vamos ver alguns desses documentos que vocês podem acessar nos sites a partir do seu interesse também. Documentos que se referem à questão da mulher, à questão do ambiente, à questão da criança. Dependendo do seu interesse, nós temos uma ampla gama de documentos que podem ser consultados. Vamos estudar também as várias dimensões dos direitos humanos. Os direitos humanos não são só direito no sentido jurídico. Tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, tem uma dimensão de cultura. E enfatizar entre as dimensões a educação aos direitos em e para os direitos humanos, que é o título desse livro, Educação em para os Direitos Humanos, que vocês podem encontrar no nosso site do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Esse livro foi fruto do outro curso que nós fizemos sobre direitos humanos, educação em direitos humanos à distância, e já saiu o outro livro do nosso curso atual. Então, a importância da dimensão dos direitos humanos, da educação, né? E aí que nós vamos contar com a sua colaboração para saber qual é o sistema melhor para fazer uma educação em e para os direitos humanos nas escolas, que atinja os alunos, as famílias, que desconstrói essa imagem negativa dos direitos humanos, essa imagem distorcida de que os direitos humanos defendem bandidos, e ajude a formar as convicções e o caráter dos estudantes e suas famílias mais favoráveis aos direitos humanos. Esse é o grande desafio que nós temos e que nós vamos conseguir realizar somente com a sua colaboração, com a colaboração de vocês, professores, que estão nas escolas, na linha de frente, no dia a dia dos estudantes e das suas famílias. Se nós conseguirmos atingir esse objetivo, em convencer, não digo todos, mas a maioria dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos familiares,
o nosso curso teria alcançado o seu objetivo. Nessas primeiras aulas, nós vamos estudar mais a teoria, mas depois, durante o curso, vocês vão ter a oportunidade de ver também a prática. Queria dizer para concluir, que não se assustem, que não desistam. Os textos são claros, são simples, todos podem aprender, e vocês, particularmente vocês que são professores treinados para isso. As tarefas são simples, objetivas, vocês vão ter acesso a muitos textos para leitura, para o aprofundamento que estão à sua disposição, todos online. Pode também abrir um debate com os colegas e com os professores, com os tutores, sobre os temas em discussão e tirar as suas dúvidas. Esse curso tem um objetivo também como objetivo de entrar no seu currículo, de fazer parte do seu currículo, todo mundo precisa disso, mas também de ajudar você na sua vida cotidiana, na sala de aula, na convivência com os colegas, na escola, e oferecer uma oportunidade para vocês mesmos e para os outros de refletir sobre um tema tão importante, sobretudo nesse momento de crise, de retrocessos que o Brasil está vivendo, sobretudo depois do impeachment, do golpe que retirou a presidente Dilma. Deixo agora a palavra à professora Lúcia Guerra, que é uma historiadora que trabalhou durante muitos anos com os direitos humanos na extensão, coordenando a PRAC, Projetoria de Extensão, atuando com os movimentos sociais, e que vai trabalhar o outro tema. Eu trabalhei mais a teoria, ela vai trabalhar a história dos direitos humanos no Brasil, que é uma história interessante, mas também abrir os nossos horizontes para outros países da América Latina, porque afinal o Brasil faz parte da América Latina, mesmo que nem sempre os brasileiros se dão conta disso. Que tenham todos um bom curso, um bom proveito. Eu, a professora Lúcia Guerra e todos os outros professores e os tutores estamos à sua disposição para fazer desse curso um grande sucesso para todos nós. Muito obrigado.